região, porque é uma pequena entrevista, tem um entrevistador, aí ele diz para o entrevistador que ele fazia uma projeção que em 10 anos os seus escritos estariam em toda a esquina, assim, e ele mesmo diz que Lacan seria café pequeno, né, encontrado em toda a esquina. Ou seja, que os escritos já estariam diluídos, né, enfim, por um público. Eu acho que ele foi otimista nessa previsão, né, porque já se passou mais de 50 anos, né, de 66 até agora, são 50 e poucos anos, e, enfim, né, são textos difíceis, são textos que têm uma certa questão enigmática, e Lacan não está café pequeno não, né? Mas de todo modo gostei de encontrar isso que diz que os escritos, né, são para ser lido e não compreendido. Bom, muito bem. Para hoje a gente propôs 2 textos dos quais a gente não vai dar conta, né, propomos de nossos antecedentes e para além do princípio da realidade. Eu achei que justamente pelo tamanho dos textos ou de nossos antecedentes, ao menos que é um texto menor, que poderíamos fazer um seminário, um comentário dos 2 textos, mas não vai ser possível, vamos ficar apenas com de nossos antecedentes e deixaremos o texto né, para além do princípio da realidade para o próximo encontro, né, no mês de maio, então. Bom, vamos lá. De nossos antecedentes. Bom, esse é para ser um texto que apresente Lacan, né? Dado que nós temos então aí os escritos como um primeiro compêndio de textos de Lacan, né? Esses textos tinham sido publicados antes em revistas ou apresentações em congresso. Então, né, pela primeira vez estava surgindo um volume que organizava, né, esses textos de Lacan que na época estavam espalhados, na época que eu digo antes de 66, que foi a primeira edição desse livro na França, né, não a tradução, a edição mesmo. E então, de nossos antecedentes, é um texto que ele teria um objetivo de se apresentar, né, já que há uma abertura dos próprios escritos, o seminário sobre a carta roubada, e de nossos antecedentes seria um texto, então, que Lacan fala dos seus antecedentes, né? E me parece um texto que ele começa com esse propósito, mas a escrita de Lacan, ela não é nada retilínea, uniforme ou progressiva, né? Ela vai para 1000 caminhos, né? E abre muitas portas e rotas aí que se pode percorrer a partir do que ele escreve. Então me parece que o início desse texto ele começa falando sim dos seus antecedentes, mas depois a gente vai ver que ele parte para outros comentários, vai comentar a questão dos ideais, a questão do estágio do espelho e tal, né? Ou seja, ele ganha outras fugas. Então não é um texto também como se fosse um pequeno texto autobiográfico, assim, né? Vamos supor que ele vai falar então dos seus antecedentes, então como se fosse uma pequena biografia, assim, uma pequena que ele apresenta um pequeno percurso, né, sobre si mesmo. Eu acho que se o texto tinha essa intenção, ele não se completa desse modo. No início do texto me parece que sim. No início do texto, sim, porque Lacan, ao falar dos seus antecedentes, ele fala dos seus antecedentes como psiquiatra, né? Ou seja, me parece que o início do texto ele está fazendo uma referência à sua posição de psiquiatra, que a gente sabe que Lacan iniciou, né, na medicina, embora ele já tinha um interesse, antes de fazer medicina, ele tinha interesse por arte, por literatura, por filosofia, né? Era um aluno de medicina que errava de corredor e ia assistir aulas de filosofia, errava entre aspas, né? E acabou optando, né, por uma carreira médica em função de todo
um contexto de prestígio social e coisas assim. E depois ele vai fazer psiquiatria, né? Em 1932 ele defende isso aí, alguém tem que ficar de porteiro, os que estão lá atrás vão se revezando, né? Sim, agradeço de antemão. Em 1932 ele defende a sua tese em psiquiatria, que se chama da psicose paranoica e sua relação com a personalidade. Até 1932 a gente tem um Lacan que é psiquiatra, um Lacan que não é propriamente psicanalista, né? E é claro, eu possivelmente conhecia e lia Freud, mas não no sentido assim de ter uma formação, ou de estar construindo uma formação psicanalítica, né? Após 1932 que a gente vê a entrada de Lacan na psicanálise. Na minha leitura, 1932 e a defesa da tese em psiquiatria é um ponto de corte de Lacan entre a psiquiatria e a psicanálise. Porque em 1932, após a defesa da tese, ele inicia sua análise com Rudolf Loewenstein, que era um analista ligado à IPA. Ele inicia sua formação na IPA, ele se filia à Sociedade Francesa de Psicanálise, que é uma instituição ligada à Associação Internacional de Psicanálise, a IPA, né? E aí a gente pode dizer que ele inicia uma formação psicanalítica, né? Acho que o conhecimento anterior que ele tinha de psicanálise não era um conhecimento sistemático, aquilo que a gente chama de uma formação. Aí a gente pode dizer que ele inicia esse percurso de formação. E todo um desdobramento que depois Lacan vai ter em relação a IPA, a essa associação, que parte dessa história vocês já conhecem, ou já ouviram falar, né? De como Lacan ali discordou da IPA em vários pontos e foi se afastando também dessa dita sociedade. Muito bem. O fato é que Lacan entra na psicanálise com uma grande experiência clínica na psiquiatria. Lembremos aí que era uma psiquiatria não tanto medical como hoje em dia, né? A revolução farmacológica, que justamente aconteceu na França nos anos 50, ainda não tinha acontecido. Estamos nos anos 30, né? Então é a partir dos anos 50 que ocorre a chamada revolução farmacológica, né? Onde vieram os benzodiazepínicos, os antipsicóticos e tudo mais, né? Então, quer dizer, a gente tem um Lacan da velha psiquiatria, que era uma psiquiatria de muita observação, uma psiquiatria que não se vinculava tanto a exames e testes, né, como a psiquiatria atual, né, que é exames e medicação, né, enfim, nenhuma dessas coisas estava presente. Então era uma psiquiatria de muita observação e tudo mais. Então, Lacan entra na psicanálise com uma grande experiência na psicose. Essa experiência com psicóticos que ele tinha vai ser fundamental para o seu desdobramento né, teórico na psicanálise. Porque a gente pode dizer, se Freud fundou a psicanálise com as histéricas, no sentido que a psicanálise ela foi construída, ela foi fundada, né, em cima da neurose e propriamente da histeria, se Freud inicia por aí com as histéricas, Lacan continua com a psicose, no sentido que a entrada de Lacan se dá por uma via da psicose. Não que Freud não tivesse experiências com a psicose, a literatura mostra isso, mas era uma experiência mais tímida e parece que Freud muito mais, de início ao menos, né, digamos, convocado pelo fenômeno da histeria, né, que na época tinha todo um contexto também, né. E Lacan não, Lacan ele entra pela psicose e isso vai fazer uma diferença, porque toda a teorização de Lacan a respeito do sujeito leva em conta a noção da psicose, né?
leva em conta essa noção de uma forclusão do nome do Pai. É claro que ele vai desenvolver essas ideias mais tarde, né? Mas até mesmo quando a gente trata da aula, né, da questão da constituição do sujeito, é comum a gente dizer, no psicótico então é diferente. No psicótico justamente isso não ocorre. Ou seja, o psicótico fica sendo um contraponto dessa teorização do sujeito, dessa questão da inscrição do significante, da inscrição do nome do pai como um significante que barra o sujeito, que institui aí uma castração e tal. E como que, na psicose é diferente, né? Na psicose se passa de uma outra ordem, né? Quer dizer, a intervenção do analista também, uma intervenção interpretativa e tal. Mas na psicose é diferente. Na psicose o analista é um secretário do imaginário, né? Enfim, a psicose fica sendo um contraponto que foi fundamental para a própria constituição dessa teoria do sujeito lacaniana. Lacaniana que baseada em Freud, né? Mas assim, essa nomenclatura aí que Lacan vai articular do significante, que não é só uma nomenclatura, mas enfim, essa noção toda que Lacan vai desenvolver tem por base, né, ou tem como contraponto, como referência a própria questão da psicose. E isso me parece que tem a ver com os seus antecedentes, né, com os antecedentes de Lacan, porque justamente a experiência de Lacan nesse sentido com a psicose é muito marcante e de algum modo define, não sei, mas influencia uma trajetória de Lacan, né? Tanto nesse percurso que ele começa a estudar o eu, os primeiros seminários em que a questão do narcisismo está presente, a questão dos ideais e tal. No seminário 1, seminário 2 tem isso, o seminário 3 já é o das psicoses, né? Quer dizer, essa questão da psicose vai estar no horizonte da sua teoria. Até chegar no seminário 23, por exemplo, em que ele vai falar do santoma, que ele vai falar justamente que o santoma foi aquilo que permitiu que Joyce não fosse um psicótico, né? Então, quer dizer, a gente vê aí um percurso da psicose, um percurso da questão da psicose ao longo dessa teorização lacaniana. E isso, na minha leitura, tem a ver com esses antecedentes de Lacan. Isso que ele começa no texto fazendo referência à sua tese de doutorado, né, da psicose paranoica e sua relação com a personalidade. Ele fala que estudou o conhecimento paranoico, né? Então, ou seja, essa relação de Lacan com a psicose foi extremamente fundamental. Eu tive, por exemplo, também o prazer, esse livro que acho que alguns de vocês conhecem, né? Eu tive o prazer de traduzir e publicar nesse livro um texto do Eric Porges. Eric Porges é um psicanalista francês que fez parte da escola freudiana de Paris, ou seja, né, teve um contato relativamente próximo com Lacan, e aqui o primeiro texto desse livro se chama As Vozes, a Voz. As Vozes, vírgula, a Voz. É um texto interessante porque ele, por exemplo, nesse texto, é só para dar um exemplo desse percurso, né, de Lacan. Nesse texto, ele começa toda um percurso inicial mostrando como que Lacan chega no objeto pulsional voz, ou seja, como que ele delimita a voz como um objeto pulsional, né? Deixa eu tentar colocar aqui que acho que vai. Isso. Ele vai mostrar aqui no texto, né, como que
Lacan chega ao objeto pulsional, a voz, e ele parte das vozes alucinadas da psicose. Isso que na psicose a gente sabe que as alucinações auditivas, elas predominam entre as alucinações psicóticas, mais que as visuais, mais que as olfativas, as sinestésicas, né? Enfim, um predomínio das alucinações auditivas aí no campo da psicose. E ele vai mostrar como que esse estudo anterior no campo da psiquiatria, que junto com o Clérambault, que é esse que ele vai dizer que é o seu único mestre em psiquiatria, né? Junto com o Clérambault, Henriet, né? E outros psiquiatras da época, eles vão trabalhar a questão da alucinação verbal, a questão dos ecos de pensamento, os ecos de pensamento que dariam origem às falas impostas, né? Essa temática das falas impostas que depois lá no Joyce, no Seminário 23, ele vai retomar, né? Aqui ele fala também do automatismo mental. Então, quer dizer, essas classificações psiquiátricas aqui, que dizem respeito de diferentes tipos de funcionamento de uma alucinação auditiva, né? Nessa questão do automatismo mental, do eco do pensamento, das falas impostas, né? Ou como que esse percurso todo pela psicose levou Lacan em 59, no seminário O Desejo e Sua Interpretação, a colocar aí a voz como um objeto um objeto da pulsão invocante, então, né? Junto com o olhar, as fezes e o seio, né? Então, o objeto oral, anal, escópico e o invocante, né? Então, quer dizer, uma teorização extremamente rica, como a questão do objeto que Lacan diz que é seu único invento, né? Ele, em determinado momento, ele diz: meu único invento em psicanálise é o objeto ou seja, como a delimitação desse objeto ao menos da voz como objeto tem relação com esse trajeto aí no campo das psicoses e todo esse fenômeno da alucinação auditiva e tudo mais, né? Então, ou seja, o Porges, no primeiro momento, faz esse percurso e depois ele dá um entendimento mais propriamente dele aqui, que é um entendimento acerca da voz, num sentido aí topológico da voz também, né? Que é quando ele vai dizer de uma dupla torção da voz. Bom, mas não é sobre a voz que a gente quer falar. Esse aqui é apenas um exemplo que me veio de como dessa influência, um exemplo específico ali recortado dessa influência de Lacan em relação à psicose, né? Bom, mas isso tudo é um comentário introdutório que eu estou fazendo para chegar então nesse primeiro momento do texto de nossos antecedentes, né? A esse texto que eu me refiro, que ele faz menção também a um grupo de psiquiatria que ele fazia parte, que é a Evolução Psiquiátrica, e esse grupo, então, que era composto pelo Clérambault, que ele diz, meu único mestre em psiquiatria, Henriet, e outros psiquiatras, em que aí está Lacan também, o jovem psiquiatra, né? Nós estamos falando aí do início dos anos 30, né? Final dos anos 20, então Lacan é na faixa de 28 a 32 anos, né? A 31 anos, enfim. Um jovem psiquiatra nesse momento. Né? Ele nasceu em 1901, defendeu a tese em 1932, então no momento da defesa da tese ele tinha 31 anos. Muito bem, e o que ele trata na tese, né? Essa tese em psiquiatria, da psicose paranoica e sua relação com a personalidade? Lacan, a gente poderia dizer que nesse momento ele tenta ser lacaniano, né? Ele tenta ser lacaniano no sentido que ele tenta colocar o seu nome na psiquiatria da época. A tese dele é uma tentativa de propor duas novas nosografias em psiquiatria,
né? O que é uma nosografia? A nosografia é uma nova psicopatologia, né? Que é registrada lá no DSM-4, agora tem DSM-5, enfim, nos compêndios de psiquiatria. Então, a tese dele tenta validar duas novas nosografias, que seria a psicose paranoica de autopunição, ou a paranoia de autopunição, e o delírio A2, né? E para isso, para essas duas nomenclaturas, ele baseia a tese em dois casos, né? O caso EME. Vocês conhecem essa história? Estou chovendo uma olhada ou não? Não? Faz parte? Tá. Eu posso aqui, vamos ver. A paranoia de autopunição e o delírio A2, né? Então, quer dizer, inclusive essas nomenclaturas, essa nosografia entrou nos compêndios de psiquiatria da época, né? Um deles, me parece que ainda está presente, o delírio A2, que ganhou o nome de loucura A2 ou folia A2, alguma coisa assim. Bom, na paranoia de autopunição, ele estuda o caso EME. EME, o nome aí quer dizer amada, né? A tradução. EME seria amada. Na verdade, é o caso de uma pessoa que se chama Marguerite Anzier. E essa pessoa, ela ataca uma atriz do teatro parisiense na saída de um espetáculo. Ela ataca com um punhal, né, essa atriz, e depois ela é presa, né, abre-se um processo contra ela, e ela é aqueles casos considerados inimputáveis, né, justamente porque fica comprovado que tem aí uma doença psiquiátrica, né? Uma patologia. E aí ela é internada justamente no Hospital Santana, que era onde Lacan era psiquiatra, né? Um hospital que ainda hoje existe em Paris. E ele então estuda o caso EME, né? E o que ele vai dizer nessa questão da paranoia da autopunição, que na verdade esse ataque que ela faz à atriz não era efetivamente a atriz que ela atacava, mas sim a ela mesma, né? Ou seja, uma paranoia em que nessa paranoia de dizer esse outro me persegue, esse outro que me persegue é uma parte de mim, né? É uma parte de mim, então na verdade a punição é para mim, mas como está projetado nesse outro, eu ataco o outro, né? Então, essa autopunição, mas que está projetado no outro. Então, né, justamente ela ataca a essa atriz, né? Inclusive, por curiosidade, essa pessoa, Marguerite Anzier, é mãe do Didier Anzier. Didier Anzier, né, mais tarde, não nessa época, mas mais tarde, ele se tornou um psicanalista, inclusive próximo, em certa medida, de Lacan, né, assistiu os seminários de Lacan e tudo mais. Ele tem livros traduzidos no Brasil também e tal, já é falecido também ele. E Didier Anzier, então, é filho da Marguerite Anzier, justamente essa pessoa que foi, né, alvo, né, do estudo do Lacan na tese de doutorado. E o outro, o delírio A2, é baseado no caso das irmãs Papin.
o caso das irmãs Papin, né? Aqui é um sobrenome, né, que você pronuncia Papin. As irmãs Papin, então, eram na verdade duas irmãs que vieram do interior da França para trabalhar numa casa, né, trabalhar como doméstica numa casa de uma família parisiense. Primeiro veio a irmã mais velha e depois a irmã mais nova. Justamente elas tinham um comportamento muito silenciosas, nunca respondiam nada às patroas, apenas baixavam a cabeça na hora que falavam com elas. Até então um pouco estranho, mas não muito, dado que os criados da época assim se comportavam, na sua grande maioria, né? Mas de todo modo chamava a atenção dessa família como as irmãs eram recatadas, né? Como elas eram silenciosas, não se manifestavam, não falavam nada, né? Apenas obedeciam e tudo mais. Bom, aí num determinado dia, num domingo, essa família sai para passear e quando volta, no que entram em casa, tem uma tempestade, está acontecendo uma chuva, uma tempestade, e tem uma queda de energia, né? A luz cai, e justamente nesse momento que há essa queda de energia, que a mãe e a filha, né, dessa família estão chegando, as irmãs Papin atacam as duas, né, e matam a facadas e esquartejam em pedacinhos, assim, né? De modo que pela casa ficou orelha, olho, um pedaço de dedo, né? E sangue para tudo quanto é lado. E logo após vão para o quarto e dormem juntas, né? A polícia chega e vê essa cena, né? Ou seja, a casa toda aí, né, com pedaços de corpos para tudo quanto é lado, e as irmãs na cama. Elas são presas também, né? Recebem um processo, também são consideradas inimputáveis, e Lacan tem contato com esse caso também no hospital que ele trabalhava, e ele se baseia também nesse caso, então, para propor essa nomenclatura aqui, delírio A2, que seria então uma nova nomenclatura na psiquiatria. Não existia isso na época. E a ideia que ele tenta defender é que esse delírio não era um delírio individual, não é um delírio assim, eu tenho um delírio, né? Assim, uma coisa individual, mas sim um delírio que atravessa as duas aí, né? As irmãs, né? Tipo como se fosse um delírio coletivo, né? Um delírio A2, né? Perpassando as duas. Isso vai ter consequência depois, mais tarde, naquilo que o próprio Lacan fala do inconsciente, quando ele diz que o inconsciente é uma parte do discurso transindividual, que o inconsciente também não é assim, eu tenho o meu inconsciente, você tem o teu, ele tem o dele, né? Quer dizer, o inconsciente é um discurso que nos atravessa e nos constitui, né? Então, um pouco ao modo desse delírio, né? Que não seria o meu delírio, o teu, o dela, cada um tem o seu delírio e tal, uma coisa como se fosse de uma certa psicologia mental própria de cada indivíduo, né? Então esse delírio A2 é justamente um surto psicótico, né, paranoico também, que desemboca nesse crime violento, e um surto psicótico que atravessa aí as duas irmãs, né? Numa certa ligação entre elas, né? Numa certa confluência entre as duas, né? Entre as duas irmãs, né? A mais velha, que era Christine, se não me engano o nome é Christine Lea, se não me engano, a mais velha tem uma psicose mais severa. Ela passa o resto da vida dela internada, né, cumprindo uma pena, né, num manicômio judiciário, e morre, né, nesse sentido. A mais nova, ela passa um tempo cumprindo pena, depois ela é solta, né, e volta a morar com a mãe no interior da França. A mais
mais velha, que eu acho que era a Leia, agora eu confundo os nomes, Leia e Cristina, mas a mais velha, inclusive, a psicose mais severa, ela também gritava muito e esbravejava o nome da irmã mais nova, né? Enfim, uma ligação aí mais forte com a irmã. Bom, e aí então o Lacan tenta defender essa ideia do delírio a dois. Esse caso das irmãs Papin ficou muito conhecido na França, né? Tem um dramaturgo, Jean Genet, que escreveu uma peça, se chama As Criadas, com base nesse caso. Depois esse caso também virou um filme que se chama Entre Elas, se não me falha a memória o nome do filme. Assistam, se for interessante para vocês. E aí, bom, porque foi um crime que na época mexeu muito com isso, né? E eu anteriormente tinha dito que Lacan, com o estudo desses dois casos, ele quis ser lacaniano, no sentido que ele queria imprimir o seu nome na psiquiatria, né? E a gente poderia dizer que não é por isso que Lacan é o Lacan que a gente conhece, né? Esse Lacan psiquiátrico ficou preso não, eu queria dizer perdido, ficou perdido no passado, né? Ou seja, nem mesmo a psiquiatria hoje em dia daria um grande destaque a isso, né? E eu quero conduzir vocês a pensar, justamente ele está falando de nossos antecedentes, que no momento em 32, quando a tese do doutorado parece que deu para ele o que tinha que dar em relação à psiquiatria, e ele vai para a psicanálise, parece também que ele desiste, de algum modo, dessa maneira de ser Lacan, de ser lacaniano por ele mesmo, ou seja, colocar o nome dele na psiquiatria da época. A partir de 32, ele vai começar um movimento tímido, de um certo modo, que é de um reconhecimento de Freud como sendo o seu verdadeiro mestre, né? Por isso que aqui ele salienta, né, que Clérambault foi o seu único mestre em psiquiatria, né? Em psiquiatria. A partir da psicanálise é Freud o seu mestre. E ele inicia um movimento que vocês já conhecem, né, que é do retorno a Freud. Então, quer dizer, o Lacan que a gente conhece hoje, o Lacan que é o Lacan dos dias de hoje, é um Lacan que passou todo o resto da vida se considerando filho de Freud, se considerando freudiano, não lacaniano, né? Aquela famosa frase dele em 79, em Caracas, na Venezuela, quando ele pergunta para o público se eles são lacanianos, e todo o público diz sim, e eles, bom, que sejam lacanianos, eu sou freudiano, né? Então, em 79, 2 anos antes de morrer, na Venezuela, ele faz esse pronunciamento, né? Ele pergunta para os latino-americanos que estavam escutando se eles são lacanianos, todo mundo, sim, somos lacanianos. Ele diz, bom, que sejam, eu sou freudiano. Então vejo que esse movimento de retorno a Freud, que ele inicia lá no início dos anos 50, ele carrega isso até o final da sua vida. Então, Lacan se faz lacaniano e imprime seu nome na psicanálise de uma maneira extremamente forte e contundente, não por ele querer se autoafirmar aí como Lacan, mas por ele se firmar enquanto filho de Freud, enquanto um freudiano, né? Me parece que o seu movimento enquanto psiquiatra, de um jovem psiquiatra, era de uma certa audácia aí de querer ser lacaniano no sentido de colocar o seu nome na psiquiatria da época, né? E eu conto, bom, o quanto isso não dá conta, né? Porque, enfim, não é esse Lacan psiquiatra que a gente conhece e reconhece, né? Esse aí ficou perdido ou preso, como eu cometi o ato falho antes, no passado, né? Então, nesse sentido, é que eu gostaria de comentar, né, que, de algum modo, esses casos
eles são um ponto ápice de Lacan na psiquiatria e, ao mesmo tempo, uma porta de entrada de Lacan para a psicanálise, na medida que a psiquiatria parece que naquele momento deu, né? Então, por isso que de nossos antecedentes, ele fala desse antecedente que antecede o seu percurso, que é o percurso como psiquiatra, né? E que, claro, ele destaca, né, a figura do Clérambault. Ele diz, bom, isso que o próprio Michel Foucault, no Nascimento da Clínica, salienta, essa psiquiatria francesa, que já era um talento de Crépin, né? Ou seja, anterior a Clérambault, e como que o Lacan vem e faz uma certa ruptura aí, né? Essa ruptura da psiquiatria para a psicanálise, principalmente com esses dois casos, né? Bom, e aí estamos lá pela página 71, para quem está mais ou menos acompanhando o percurso que eu estou fazendo aí, embora que eu abri um parêntese amplo para falar das teses, da tese, né, dos dois casos da tese, mais ou menos na página 71 ele diz, bom, ao entrar na psicanálise percebe uma preocupação enorme de Lacan com relação à questão do eu e dos ideais do eu. Isso tem uma relação com a psicose, né? Porque justamente na psicose a questão do eu está muito em cena, né? Um eu que, de algum modo, não consegue se firmar na psicose, né? Um eu que flutua, né? Um eu que não consegue se reconhecer, né? Por isso mesmo é muito comum nos delírios psicóticos uma heteronomia, né? Se pergunta para o psicótico quem ele diz, sou Napoleão, né? Ou ele diz o nome e o sobrenome todo pomposo, né? Orleans de Bragança, não sei o que lá e tal, quer dizer, uma heteronomia, ele diz um nome que não é o dele, logo ele não se reconhece no seu próprio nome, né? Ou seja, o seu nome próprio não é um elemento de identidade, logo esse eu não se reconhece aí nesse nome, né? Esse eu ainda está numa constituição frágil de algum modo. Por isso mesmo o analista, nas suas intervenções com a psicose, tem que ser um secretário do imaginário, né? Ou seja, tem que organizar esse imaginário do psicótico, tem que conduzir esse imaginário psicótico. Então ele vai dizer lá pela página 71 que a sua entrada na psicanálise se dá muito preocupado com as questões do eu e dos ideais do eu. Não ao acaso, justamente, o Estádio do Espelho, um texto de 1936, logo depois dessa entrada dele na psicanálise, né? A primeira versão do Estádio do Espelho é de 1936, no momento que ele apresenta esse texto no Congresso, né? E aí, justamente, o central do Estádio do Espelho é a questão da formação do eu, né? Da constituição do eu. Então ele fica preocupado aí com a questão do eu. Os primeiros seminários de Lacan também vão tratar dessa questão do eu, né? Tanto nos escritos técnicos de Freud como o eu na teoria e na prática psicanalítica, né? Os dois primeiros seminários tratam da questão do eu. E o terceiro, como falamos antes, já é o seminário da psicose, que essa questão do eu retorna, né? Mas veja, aqui nesse texto de nossos antecedentes, ele está dizendo desse percurso, que ele começou preocupado com a questão do eu. Mas logo depois ele vai meio que se criticar e dizer, olha, na verdade não precisamos estar muito preocupados com a questão do eu. Né, para lembrar, essa questão da preocupação da questão do eu já era um tema lá da Ego Psychology. Um parênteses, né? A Ego Psychology foi alguns psicanalistas judeus da primeira geração, né, que trabalhavam junto com Freud, que tinham algum contato com Freud, com a Segunda Guerra Mundial, na verdade, na medida que esses psicanalistas eram na sua grande maioria judeus, migraram para os Estados Unidos. E a psicanálise que eles levaram para os Estados Unidos, uma psicanálise entre aspas aí, era uma psicanálise que pregava muito o reforço do ego, né? Que o trabalho do psicanalista seria reforçar o ego do sujeito, né? Essa teoria nos Estados Unidos ficou conhecida como Ego Psychology, ou a psicologia do ego, né? Ou seja, que
em um entendimento que o ego do sujeito é fraco e que há que reforçar o ego do sujeito. E que um fim da análise seria quando o ego fraco do analisante se identifica com um ego forte do analista. Ou seja, tudo menos psicanálise aí, né? Então, né, nesse movimento, porque, bom, já era uma crítica de Freud a essa ego-psychology, já era uma crítica de Freud aos psicanalistas ingleses, como, por exemplo, a Anna Freud, bom, que não era inglesa, mas, enfim, migrou para a Inglaterra junto com Freud na perseguição nazista aí, e depois o Freud morreu e a Anna Freud ficou viva até os anos 80 aí, e constituindo aí essa psicanálise inglesa. E a Anna Freud também, para ela a questão é reforçar o eu, né? A sua grande teoria é o eu e os seus mecanismos de defesa, né? Então, uma teoria psicanalítica é muito centrada no eu. E aí o Lacan aqui, ele vai criticar um pouco isso e dizer, olha, não podemos nos enganar nisso, né? Não nos fiamos a nada senão a experiência do sujeito, que é a matéria única do trabalho analítico. Então, quer dizer, não nos fiamos a nada senão a própria experiência do sujeito, que é a matéria do trabalho, única matéria do trabalho psicanalítico. Ou seja, não temos que ficar agarrado ao eu, né? Como reforçar o eu, os mecanismos de defesa do eu, né? Toda essa história do eu. Para nós, o sujeito é que está em questão. Para nós, o sujeito que é o cerne dessa experiência e matéria única do trabalho analítico. Nessa afirmação que para mim é muito central nesse texto. É uma pequena afirmação na página 71. Porque justamente é o trabalho do Lacan sobre o sujeito e não sobre o eu. Aqui nós estamos contemplando uma diferença entre o eu e o sujeito, né? Nós estamos contemplando uma diferença entre aquilo que ele nomeou como moi e aquilo que ele nomeou como G, né? Se aproveitando da gramática francesa aí, né? Moi e G, duas partículas da gramática que são, né, traduzidos por eu. Tanto aqui significa eu, como lá também significa eu, mas dois modos do eu operar na gramática. E aqui seria dois modos, então, desse eu operar. Um eu pela via do imaginário, isso que falha na psicose, e um outro eu, que aí seria o sujeito, a via do sujeito, que é uma operação pela via do simbólico, né? Então ele está falando de dois eu, né? Do imaginário e do simbólico. É claro que ele não vai desconsiderar esse eu aqui do imaginário, né? O estádio do espelho está aí para isso, né? Mas a experiência analítica, ela vai se centrar nisso aqui, né? Ela vai se centrar nesse ponto aqui. Porque falar em sujeito é falar um sujeito dividido, sujeito barrado, sujeito castrado. Então, quer dizer, é daí que parte a nossa experiência analítica. Não é do eu, do reforçamento do eu, coisa assim, né? Então, é isso que ele está tomando aí nesse momento, né? Que devemos nos fiar no sujeito, perdão. Meu Deus do céu. Salve. Assim como ele vai também fazer referência ao texto seguinte desses escritos, também na página 71, que é o para além do princípio da realidade. Esse para além, de um certo modo, né, é uma paráfrase de Freud, quando Freud diz para além do princípio do prazer, né? Ele vai falar justamente do para além do princípio da realidade, uma vez que o princípio do prazer e o princípio da realidade estão, né, dois princípios de funcionamento aí do psíquico, né? Ou seja, os dois princípios do funcionamento mental. O princípio da realidade, ele vem a delimitar o princípio do prazer, né? O princípio da realidade vem colocar um limite e também uma reserva
nesse princípio do prazer, né? Mas ele vai justamente começar aqui no texto também a articular de que realidade se trata, né? De que realidade se trata nessa questão e o que está para além da realidade, né? Ou seja, ele já dá uma pinceladinha aqui no próximo texto, né? Ou seja, nesse sentido do que está para além da realidade. E aí, na página 72, ele vai dizer: a realidade contorna e delimita aquilo onde há uma satisfação do princípio do prazer, né? Ou seja, a realidade dá esse contorno. A isso, nesse momento, ele diz de que... Tá dando para acompanhar, gente? Tá ok? A realidade... Bom, depois a gente vai voltar nesse ponto da realidade. Mas nesse momento que ele fala da realidade, ele diz que aí se apresenta a retomada pelo avesso do projeto freudiano, em que caracterizamos o nosso. Então, ele fala de que o projeto dele, o nosso projeto, o projeto lacaniano, é uma retomada pelo avesso do projeto freudiano. Isso aqui causa uma certa interrogação. O que ele está falando aí do avesso do projeto freudiano? Né? Porque ele está dizendo, o meu projeto, então, é uma retomada pelo avesso do projeto freudiano. Em outros momentos da obra, ele vai falar também do que é essa retomada pelo avesso. Por exemplo, no seminário 17, o título do seminário 17, né, se chama O Avesso da Psicanálise, né? Só que lá, de algum modo, fica mais ou menos claro, ao menos na minha leitura, que o avesso da psicanálise seria o discurso do mestre. Ou seja, o discurso do mestre como sendo um avesso do discurso psicanalítico, né? Naqueles 4 discursos que ele vai pôr, o discurso do mestre, o discurso psicanalítico, é o avesso do discurso do mestre, né? Então, nesse sentido, um sendo o avesso do outro. A gente poderia pensar também aí que ele no seminário 17 ele faz menção a esse texto de nossos antecedentes, em que ele diz, não é agora que eu estou tomando o Freud pelo avesso. Eu já tomei lá no texto de nossos antecedentes, eu já falava de tomar o projeto freudiano pelo avesso, né? É porque essa história do avesso parecia que o Lacan estava dizendo alguma coisa em relação aos acontecimentos de maio de 68. Ele diz, olha, eu já tomei lá no texto de nossos antecedentes essa questão de pegar Freud pelo avesso. Bom, o meu entendimento disso. O meu entendimento é de que lá no seminário 17, ele vai dizer que o discurso do mestre, ou melhor dizendo, o discurso do psicanalista é o avesso do discurso do mestre. Ou seja, aquilo que o discurso do mestre faz, a psicanálise faz o contrário. Então, nesse sentido, um avesso. Mas aqui, quando ele diz de tomar o projeto freudiano pelo avesso, não entendo esse avesso como contrário. Como dizer assim, ele está pegando Freud pelo contrário. A ideia dele é falar, então, algo contrário a Freud, pegando o contrário. Não me parece que seja isso. Me parece a ideia de que esse avesso seria um desdobramento. Assim como a gente diz assim, vamos desdobrar esse conceito, vamos desdobrar essa ideia, né? Então tem uma dobra, né? Um desdobrar a camisa, por exemplo, que está do avesso, né? Dobrar, desdobrar, é esse movimento, né? Até esse dia eu comentava lá na universidade que eu fui dar uma camisa para o meu sobrinho e descobri uma camisa bem legal, que, assim, para jovens, assim, né? Que é uma camiseta, né? Que você vira lá do avesso, ela tem outra estampa, então você pode usar tanto de um lado quanto do outro. Até brinquei com ele, tu vai sair com a garota e tal, se tu vê que não está muito bem, vai no banheiro, tu vira do avesso e está com outra camiseta, né?
Eu acho que me parece que pegar Freud do avesso é nesse sentido, é desdobrar Freud, é pegar um outro lado, né? Que é isso que Lacan fez, né? Ele desdobra muito Freud, ele mostra um outro lado de Freud, ele faz aí, né, do Freud um folder, como um folder que você abre, tem uma coisa, você dobra, tem outra coisa, né? Não é assim um folder, tu pega o folder dobradinho e tem uma imagem, se tu abre, ele tem outra imagem, né? Aí você tinha uma fecha. revista MED, que era interessante, na última página da MED, da década de 80, 90, fazia uma frase, era uma figura, que assim, aquela frase não fazia muito sentido, mas quando você fazia a dobra, juntava, aquilo era uma coisa completamente diferente. Sim. Era bem coisa da Sim. dobra e uma outra... E uma outra coisa pensada. Completamente impensado daquilo que se iniciou. Sim. Eu acho que o que ele está dizendo aqui de pegar Freud pelo avesso seria um pouco nesse sentido. Tem um sentido que o Jacques Lamillard dá para isso, mas que eu não acho que seja isso, né? Que o Millard diz que até o seminário 11 o Lacan reproduziu Freud, né? E a partir do 11 é que ele começa a colocar ideias lacanianas, né? Eu não acho isso porque, por exemplo, em 1936, nós já temos uma primeira versão do Estádio do Espelho. E o Estádio do Espelho é um texto bem lacaniano. Já tem todas as marcas lacanianas, né? O fato de ele pegar no Vallon, essa ideia do espelho, trazer para a psicanálise, já dá uma outra coisa. O Freud não fala de espelho, não fala de jogo do espelho, então não sei o que lá, né? Então o Freud fala do eu, tá? Mas que é o que o Lacan trabalha aí também. Mas essa questão de já tem aí uma autoria lacaniana, né? Digamos, Lacan sendo freudiano também marca a sua autoria aí como lacaniano, né? Então não concordo com isso que somente lá, depois mais para frente é que Lacan mostra o lacanismo, né? Eu acho que isso já está presente desde muito antes, né? E que, sim, que a ideia do Miller é que o Lacan pegaria o Freud ao avesso no sentido de que ele passa então a colocar coisas, inventos seus como objeto A, por exemplo, que não estão em Freud, né? Não me parece que seja isso. Eu acho que eu fico com o meu entendimento, mesmo com a minha leitura, como diz Lacan, né? Que leem os escritos e que cada um tem uma leitura sobre isso. A minha leitura é que esse avesso é um desdobramento. Bom, e aí ele volta a falar da realidade, né? Ou seja, voltamos para a questão da realidade, quando ele diz que o ato psicanalítico vai além dessa realidade, né? Então esse para além do princípio da realidade também tem a ver com o ato psicanalítico que vai além da realidade, transcende o engodo que reduziria a identidade dos pensamentos ao pensamento de sua identidade. Vamos entender isso, né? Ou seja, o ato psicanalítico vai além da realidade, ok? E transcende um engodo, o engodo que seria reduzir a identidade dos pensamentos ao pensamento de sua identidade, né? Reduzir a identidade dos pensamentos quer dizer de reduzir as Gedanken, né, em alemão, são os pensamentos. Aquilo que o Freud vai dizer do que é constituído o inconsciente, ele é constituído de Gedankens, ele é constituído de pensamentos. São os pensamentos inconscientes. Aquilo que o Freud vai dizer, por exemplo, os pensamentos oníricos latentes no sonho. Os pensamentos oníricos latentes no sonho são os pensamentos inconscientes, são esses Gedankens. Então, não reduzir esses pensamentos, a uma identidade do pensamento. É muito mais o pensamento da sua identidade, quer dizer, o foco está no pensamento, esse pensamento não consciente, evidentemente, esse pensamento inconsciente que são as Gedankens, né? Ou seja, esse pensamento que está posto ali no inconsciente. E esse é o foco do ato analítico, né? O inconsciente, e não a identidade dos pensamentos, que já seria uma coisa meio egóica, né? Uma coisa do ego, da identidade dos pensamentos e tal, né?
tipo como identificar os pensamentos ou coisas desse tipo, né? O processo primário, que é justamente o processo inconsciente, não encontra nada de real senão o seu impossível. Esse real está para além do simbólico do imaginário e se afasta do eu, este que justamente é tão valorizado nessa outra psicanálise, né? Nessa psicanálise da ego psychology, por exemplo, esse eu muito valorizado, né? Ou seja, isso que Lacan vai trazer, o processo primário não encontra nada de real senão o seu impossível. Quer dizer, há um impossível que é a característica do real no processo primário, há um impossível no inconsciente, né? E justamente esse deve ser aí o filé mignon da história, que é o real, né? E não a realidade imaginária, não a realidade egóica, né? Não essa dimensão aqui do eu, do imaginário, né? Aqui a gente poderia colocar também a dimensão da realidade, né? Ou seja, a realidade é imaginária, né? Essa vertente aqui do eu, do imaginário, da realidade imaginária, né? Não se trata disso, né? Em psicanálise, né? Inclusive na página 73, então, ele diz: o erro de Freud foi, na psicologia das massas e análise do eu, tratar sempre de uma teoria da identificação, ou seja, reforçando essa teoria do eu, né? Na psicologia das massas e análise do eu, na leitura de Lacan, que o Freud trabalha muito a teoria da identificação. Então, o erro do Freud foi enfatizar essa teoria da identificação. Enquanto que o texto sobre o narcisismo, que é um outro texto que ele trabalha a questão do eu, né, ele apresenta esse eu de uma outra forma. Ele apresenta esse eu não pela via da identificação, mas pela via do narcisismo, né, que é justamente esse eu que Lacan vai trabalhar mais pela via do narcisismo e não pela via da identificação como lá na psicologia das massas, né? Então, naquilo que o Lacan está falando de realidade e de real, de algum modo ele vai trazer dois termos, né? Duas palavras em alemão, uma que é sim. Então, ele vai trazer duas palavras em alemão, uma que é a Wirklichkeit e a Realität. Não sei se a pronúncia está boa no alemão, mas se vocês colocarem esses termos no dicionário, né, o dicionário vai te apresentar as duas como sendo realidade, né? Para o alemão são duas palavras que dizem a mesma coisa, realidade, apenas uma numa origem latina, né, e outra na origem né, germânica do termo, né? E o Lacan vai dizer justamente que a Wirklichkeit seria uma realidade externa e a realidade seria uma realidade psíquica, né? Então, quer dizer, a Wirklichkeit como essa realidade externa e a realidade como uma realidade psíquica, né? E aí ele vai dizer, isso na página 73, que a Wirklichkeit teria o que quer que fosse a ver com uma pretensa instância do real. Então, quer dizer, essa realidade externa para ele, aquilo que está externo ao sujeito, seria
aqui uma primeira noção que ele está esboçando de real. Veja que nós estamos lá num texto de 60 e poucos, né? Então, ele não tem toda uma dimensão da categoria de real que ele vai desenvolver mais tarde, né? Mas ele já começa, de algum modo, a desenvolver. Então, ele vai pensar que o real é essa realidade externa. Nessa mesma época, ele está dizendo, por exemplo, que o real é como os astros, aquilo que retorna ao mesmo lugar. Ou seja, um movimento de translação, por exemplo, da Terra, né, que dá uma volta no Sol e volta ao mesmo lugar. Né? Então, quer dizer, o real tem um movimento próprio, que independe de nós. Né? Nesse momento, a Terra gira e nós estamos aqui parados. Né? Ou seja, isso é um real funcionando, independente do sujeito. Isso está fora do sujeito. Né? Isso não faz parte do sujeito. Né? Esse real está fora daí. Né? Então, essa primeira noção do real, em que ele aproxima dos astros e tal, parece ter essa relação. Diferentemente da realidade, que seria justamente a realidade psíquica. Né? E aí ele vai dizer que a realidade envelopa o real. Né? Interessante essa noção que a realidade envelopa o real. Sim, essa realidade psíquica é como que um invólucro, né? Um envelope, né? Que envelopa o real. Justamente porque o real, enquanto essa realidade externa, nos é impossível. O real é essa categoria do impossível. Não suportaríamos esse contato com o real. Ele nos produz uma angústia. Então, essa realidade psíquica que se internaliza no sujeito, ela justamente cria esse invólucro, esse envelope no real. E na medida que faz isso, aí parece que a realidade fica sendo algo apaziguador para nós. A realidade fica sendo uma coisa tranquilizadora, né? Na medida que ela envelopa esse real. Eu costumo dar um exemplo que o quanto a realidade nos acalma se a gente pensar no sonho. Muitas vezes estamos tendo um sonho de angústia e enquanto estamos sonhando, aquele sonho ele nos vem como um real, porque ele produz angústia, ele produz também uma cena bizarra, ele produz um nonsense, né? Sei lá, tem um dragão correndo atrás de você e vai te abocanhar, enfim. E aí você acorda angustiado. E momentos seguintes você percebe que a tua angústia já diminuiu. E diminuiu principalmente porque o eu consegue se situar na realidade. Né? Ou seja, tu consegue perceber que aquela realidade que estava se passando era um sonho, não existe. Tu percebe os elementos da tua realidade, quer dizer, estou no meu quarto, estou na minha cama, os meus objetos estão aqui. Esses meus objetos, na medida que são meus, dizem também quem eu sou, fazem uma função de espelho, né? Eu olho para eles, eles olham para mim, me confirmando quem eu sou, onde estou, né? E isso nos acalma, né? Essa realidade faz com que o eu se reposicione aí. E esse efeito imaginário volta a imperar, abafando ou involucrando aí, né? Envelopando o real, né? Ou seja, é como se então a realidade faz esse envelopamento da Wirklichkeit, nesse sentido de uma diminuição dessa angústia, né? Então a gente vê se desenhando aí as primeiras noções aí de Freud e essas diferenciações entre realidade e real, nisso que ainda está nomeado como realidade externa, realidade psíquica, né? Mas o quanto isso vai dar base, né, para ele pensar o estágio do espelho, né? Por isso eu estava dizendo, essas coisas que eu olho, que eu me identifico e que isso me acalma, elas funcionam como um espelho, né?
para dar conta, essa realidade, dar conta desse real, né? É claro que assim, a hora que a realidade produz um furo, se mostra a outra realidade, essa faceta real da realidade, e aí a angústia, né? É como num caso que eu costumo citar também, de um analisante que ao final do seu período de trabalho sai na rua, como faz todos os dias, final de tarde, e em algum momento ela é tomada por um pânico, né? Aquilo que a psiquiatria chama de pânico, uma crise de pânico, que é uma crise de angústia. E ela tem a sensação que ela vai morrer e está ali no meio da rua, as pessoas passando, aquele fim de tarde, nada tumultuado, como sempre, né? Enfim, e ela é tomada por esse pânico, né? É como se assim, aquela realidade habitual, aquela realidade tão conhecida, tão domesticada psiquicamente, em algum ponto ela fura, ela falha, e aí o real sobrevém. Esse real que diz, você vai morrer. Bom, e pode mesmo, né? O real a morte pode vir a qualquer momento, porque não naquele momento? Quem diz que não? Essa certeza vem na forma da angústia, né? Então, ou seja, uma pontinha de real que desponta já nos angustia muito, já nos causa essa crise de pânico aí, né? E a função do imaginário é sempre domesticar isso, é saber que, apesar de que eu sei que eu vou morrer e posso morrer nesse instante, algo do imaginário me garante que não, né? Agora não, daqui uns anos, né? Ou seja, o imaginário nos produz esse engodo necessário, assim como o espelho. Então, o estágio do espelho que Lacan vai desenhando aí, e que ele vai comentando na página 73, está aí ancorado nessa questão da realidade, né? E que Lacan, na parte 73 também, ele vai querer desvincular o estágio do espelho de uma psicologia. Claro, ele vai querer desvincular essa ideia de que o estágio do espelho é uma fase de desenvolvimento, né? Ele diz, não, atenção, não é estágio do espelho, é estádio do espelho. Isso faz uma diferença enorme, né? Estádio é um estado, é um determinado lugar, né? E esse estado ele pode acontecer em vários momentos, né? Esse estádio do espelho não é só uma coisa que se passa lá na criancinha a partir de 1 ano e meio, 2 anos e tal, não. Ele até diz, começa lá, né? O fato de começar lá não quer dizer que termina lá. Então começa lá, né? Esse estádio do espelho como um estado, né? Ademais também a palavra estádio, né? A etimologia é o lugar de onde se vê, né? Que seria uma alusão aos estádios na Grécia Antiga, depois o Coliseu, né? Os estádios dos gladiadores e tal, né? Quer dizer, o lugar de onde se vê as competições esportivas, onde se vê os espetáculos, né? Então, o estádio é o lugar de onde se vê. E justamente no espelho, nossa relação com o espelho é justamente essa, o lugar de onde eu me vejo, né? É claro que esse ver não é só dos olhos, né? Tem várias formas de se ver no espelho, mas nesse sentido, prioritariamente aí aparece essa noção da visão, né? E desse lugar da onde me vejo. Bom, o princípio da realidade quer recriminar o gestaltismo e a fenomenologia, ou seja, no sentido que o que ele está falando de realidade não tem a ver com uma fenomenologia e nem com um certo gestaltismo da coisa, né? Designamos como estádio, ainda que tenha emergido numa fase, né? Não tem a ver então com esse gestaltismo e essa fenomenologia, né? Ele inicia numa determinada fase, esse estágio do espelho, mas ele não se conclui aí.
Então, por isso mesmo, não é uma psicologia do desenvolvimento, não é uma fase do desenvolvimento. Muito bem, na página 74 ele vai comentando então de uma certa prematuridade do sujeito, no seu desamparo, né, nessa questão de que a importância do estágio do espelho como aquilo que constitui o eu, porque justamente a imagem, ou melhor dizendo, o bebezinho aí não tem uma imagem de si mesmo, né? Ele é um corpo despedaçado, né? Aquilo que a experiência kleiniana nomeou como as fases paranoides, né? Ou seja, desse corpo despedaçado. O bebê, se é que ele tem alguma imagem dele, é de um corpo, um corpo fragmentado, um corpo despedaçado, que seria muito próximo desse real, né? De um real caótico, de um real desordenado, né? O que o estágio do espelho vem fazer é fazer uma imagem desse corpo despedaçado, fazer desse corpo despedaçado uma composição que forme uma imagem, que forme um todo mais ou menos organizado. Quer dizer, o espelho ele nos organiza numa imagem, ele nos situa, ele diz quem nós somos, tal, ele cria essa imagem, que até o Lacan vai dizer de uma boa imagem, né? Embora que ele está dizendo aí, cuidado, isso aí não é Gestalt, não é Gestaltismo, não é a psicologia da Gestalt, né, que trabalhou essas ideias da boa imagem, da boa forma e tal. Mas, de todo modo, a função do eu é um pouco essa, de integrar esse corpo despedaçado, né? Esse corpo que Melanie Klein dizia, então, de uma fantasia paranoide, né? Justamente porque ele está, né, totalmente esfacelado, né? E a função do espelho, a fascinação dessa imagem do espelho é essa, né? De encontrar aí essa imagem que vai produzir ilusoriamente uma simetria, né? Uma simetria porque a gente sabe que, bom, não tem simetria, né? No humano não tem nada simétrico, nem na natureza, né? Nietzsche dizia que na natureza você não encontra uma linha sequer que seja reta, né? Essa ideia de uma linha reta da matemática é uma invenção do homem, né? É uma ilusão do homem. Na natureza não existe uma linha sequer que seja reta. É uma frase do Nietzsche, né? Então, quer dizer, a simetria, a boa forma, tudo isso é uma ilusão do eu. Uma ilusão que a gente pode dizer necessária, sim, porque não podemos ficar com aquele corpo despedaçado, não podemos ter essa imagem de um corpo despedaçado. Isso aí está num campo psicótico, num campo da desrealização, da despersonalização, né? Num campo insuportável. Então, não se trata disso, né? Bom, e ele vai dizer que, de algum modo, essa questão do eu antecipa a nossa inserção do inconsciente na linguagem. Essa inserção do inconsciente na linguagem, que daí nós vamos ter lá um sujeito dividido pela via do simbólico, pela via da linguagem, que, enfim, é outra história que ele só está dizendo que essa questão do eu antecipa aquilo. Bom, na última página do texto, 76, ele comenta um pouco, então, novamente, da entrada dele na psicanálise através do grupo da psiquiatria, do Evolução Psiquiatrique, e ele vai dizer, né, dessa formação psicanalítica que se dá através de uma psicanálise, vírgula, didática, né? Então, nesse sentido que ele diz psicanálise didática com vírgula no meio, né? Ou seja, psicanálise, vírgula, didática, uma referência que toda psicanálise é didática. Bom, gente, com isso, mais ou menos, está aí um comentário dentro da minha leitura, dentro do que eu consigo extrair e articular, aí inclusive com outras noções que ele não está declaradamente falando, como essas da tese de doutorado, ele está fazendo uma menção, só eu que tentei costurar alguma coisa aqui, mas aí está mais ou menos a minha leitura desse texto, né? Como eu não sei no início, eu percebi depois que não iríamos ter tempo de trabalhar os dois textos, de modo que o texto, né, para ler o princípio da realidade fica para o próximo seminário. Mas enfim,
finalmente abra um espaço, né, depois de 1 hora e pouco que vocês me escutam, abra um espaço para que a gente possa discutir, debater alguma coisa, ou o que parece, né, para vocês a partir do comentário que eu faço, da leitura que eu acredito que vocês também fizeram desse texto, né? Questões, perguntas, comentários, vamos lá. Sim. Pega o microfone aqui. Era para estar Então, são 2 questões, mas eu acho que elas comungam em uma, na verdade, assim. Quando a gente começa a trabalhar sobre além do princípio da realidade, né, que o Lacan começa a trazer essa questão do real, que ficou, né, meio que no texto a realidade ligada ao imaginário. Mas a minha pergunta, na verdade, é assim: será que a realidade ela é do imaginário ou do simbólico? No sentido que talvez ela do imaginário seria uma coisa muito vinculada a um só sujeito, né, nesse sentido. E se o princípio para além da realidade teria a ver com a questão da sociabilidade. Se esse princípio da realidade estivesse meio que vinculado a uma questão do sujeito social, da ética, da moral, né? Assim, então essa coisa, se é do real, se é do imaginário ou se é do simbólico, que a sensação que eu tenho é que é como se o simbólico mediasse, né, entre o real e o imaginário, um simbólico mediando essa questão não é tão o que você quer, o que você acha, e também não é tão assustador como algo que você não dá nome, e o simbólico vai lá e media essa angústia entre o real e o imaginário. Ok, eu acho que sim, eu concordo contigo que se falamos em mediação, estamos falando do simbólico, né? Na medida que a mediação está ali numa troca, né? Entre uma coisa e outra, fazendo uma ponte, fazendo uma ligação, fazendo uma troca de duas, né? Uma ligação entre duas coisas. É isso que Lévi-Strauss já coloca lá nas trocas simbólicas, né? Que influenciou, né, também Lacan a pensar, dentro do estruturalismo francês, ali, a pensar o simbólico como mediação, como troca e tal. Então me parece que pensar o simbólico pela mediação, sim. Pensar o imaginário como uma instância, de um certo modo, individual, aí que talvez eu acho que não. Porque é uma instância do eu, certo? É uma instância do eu. Mas é um eu que ele é compartilhado. Se você pensar, por exemplo, que hoje tínhamos uma combinação. Hoje, quinta-feira, 25 de abril, às 8 horas, um horário hoje até diferente do que geralmente ocorre em outras atividades da instituição, tinha um seminário. O que faz com que nos reunimos aqui nesse horário, que todos chegassem nesse horário, é o imaginário. Quer dizer, o imaginário é que nos situa nessa realidade, que nos... Entende? Já se alguém comete um ato falho, vem amanhã achando que o seminário da manhã é hoje, vinha ontem, chega às 8 da manhã em vez de 8 da noite, qualquer outra coisa assim, quer dizer, aí a gente já tem um atravessamento do simbólico e nesse lapso, nesse ato falho, uma inscrição do sujeito aí, né? O imaginário, ele envelopa essa realidade. Então ele cria essa agenda de que dia 25 é quinta-feira à noite, 8 da noite, numa herêutica seminário. Entende? Então, ele tem uma dimensão do eu, mas eu acho que uma ideia que tem que ser quebrada, que é uma crítica da sociologia, mas para mim é uma crítica já muito demodê, isso aí já passou, isso aí faz parte do passado. Que é a crítica de dizer assim, a psicanálise trabalha muito no nível individual, num trabalho social, e aí fica uma oposição indivíduo-sociedade. Eu acho que essa crítica já caiu, assim, porque quando Lacan pensa a noção de sujeito, a noção de sujeito quebra com essa dicotomia clássica da sociologia, da psicologia social, de indivíduo-sociedade. Ela rompe com isso. Porque o sujeito ele não é nem do individual e nem do social, né? Ele é uma banda de Moebius,
Vocês conhecem, né, a figura da banda de Moebius, que tem o dentro e o fora na mesma figura, né? Ou seja, a banda de Moebius é o contrário de um círculo em que você tem o dentro e você tem o fora. A banda de Moebius, ela faz uma torção que você tem as duas coisas dentro. Então, eu penso que essa noção indivíduo versus sociedade, o indivíduo versus social, indivíduo versus o social, na psicanálise, com a noção de sujeito, você teria uma banda de Moebius. Então, eu acho que esse imaginário, ele também ele é meio moebiano. Ele diz respeito ao eu, Maurício, quem eu sou, onde eu me situo, mas ele também dialoga com o social. Né? Que a gente nominou Maurício. Isso, e o que faz também com que a gente convirja nesse dia, nessa data, nessa realidade, né? Entendeu? Claro, acontecem os atos fáticos que talvez marcam a posição subjetiva do sujeito de cada um aí, mas ele tem essa noção da coisa. Tá, então com relação à realidade, de pensar isso, que no início você disse, né, de uma realidade imaginária, simbólica e real, talvez, né? Eu me lembro uma vez que eu perguntei para o Harari, mas isso aqui é do imaginário, isso é do simbólico, aquele outro é do real, não sei o que nós estávamos discutindo, e ele me disse, não, para com isso. Tem que entender que em cada conceito tem uma faceta imaginária, simbólica e real. Então a gente pode entender a realidade nessas três vertentes. Só que a realidade, numa vertente do real, ela não pode ser nomeada como realidade, né? Aí já deve ser nomeada, na minha opinião, como real. Senão a gente fica usando o termo realidade, dá uma confusão enorme e ninguém mais sabe o que é nada, né? Então, quer dizer, a realidade na sua faceta real é o real, né? Isso que talvez o Lacan está aproximando com o termo freudiano Wirklichkeit, né? Então, essa realidade, né, seria a realidade imaginária. E eu acho que uma realidade do simbólico é talvez essa coisa da mediação, essa coisa do simbólico que faz essa mediação e que também produz aí os lapsos vindo do inconsciente, né? Então, numa realidade simbólica da coisa, né? Mas a gente poderia contemplar também a realidade nesses três pontos, né? Maurício, continuando esse mesmo assunto, eu fiquei aqui pensando, o sujeito, né, Moá, esse eu, o sujeito dividido, que está no simbólico, mas os três registros estão inteiros. É uma questão, né, porque não dá para fugir disso, né? Fiquei perguntando, que a gente está falando na realidade, no real, né, o que é do simbólico, mas estão sempre presentes. Queria que comentasse um pouquinho isso. Eu acho que não, meu entendimento, né? Meu entendimento é que não seria da gente pensar tem os três registros aqui, tem os três registros ali. Não, eu acharia que aqui, por exemplo, a gente já tem em relação ao eu. Se a gente pensar um eu imaginário, o Moá, então, quer dizer, já estaria o eu no registro imaginário. Se pensar a categoria do sujeito, do G, então a gente já teria aqui um eu no simbólico, né? E se pensar, né, como seria o eu no real? Acredito que o eu no real, ele não se constitui como um eu, né? Nem como um eu, nem como um sujeito. Aquilo que seria o eu no real é o corpo despedaçado. É esse corpo fragmentado, é esse corpo que não faz unidade, né? É esse corpo, por exemplo, que não tem uma imagem integrada de si, né?
talvez a psicose seria um pouco próxima disso, porque o sujeito psicótico, ele não consegue ter essa imagem integrada de si, né? Vamos pensar uma psicose grave, né? No sentido que ele, no delírio ele é outro, as vozes do outro o invadem na alucinação, então quer dizer, ele é invadido por vozes que não são suas, e eles chegam, né, como sendo do outro, vozes essas que ele não consegue silenciar, não consegue fugir, não, né? Então quer dizer, é como se assim tem uma parte de mim que está me dizendo uma coisa e essa parte vem de fora. Então é como se assim tem uma boca me dizendo coisas, dizendo coisas, e isso está fora de mim, né? É o corpo despedaçado, sabe? É uma desrealização, né? É como se fosse você olhar para o seu pé e você ver o seu pé lá, né? Desconectado de você, né? Então, quer dizer, é uma imagem desse real, é uma imagem desse corpo despedaçado, né? Esse corpo que não forma uma unidade, né? Então, logo não formaria também um eu, né? No real. É um pouco por aí que eu penso, né? Oi? Que é difícil. A gente vai cercando, né? Quando acha que tá pegando, eles caem. Não é muito fácil. Real foi fotografado agora pela primeira vez na história, né? Que é o buraco negro. É o buraco negro. Dá a sensação do significante ser aquele amarelinho e no entorno e, né, bombeando o real que é o buraco negro. Pra mim foi muito a foto do real, né? Sim. Que é aquele amarelinho em torno dourado como uma cadeia de significante que bombeia o negro, nada. E a foto também ser essa realidade de um algo pensado 100 anos antes. Imagina o que Einstein falou, né? Cara disse que era, né? Não fosse nada e foi um sucesso. Sim, mas é como a gente precisa dessa inscrição simbólica. Claro, para ter um... Sim, é como pensar, eu penso nos elementos químicos, né? Na tabela periódica, como pensar isso. Porque aqueles são os elementos químicos que estão na natureza, onde eles estão, né? Tem uma certa ciência ficção ali, né? Como é a net da OL, a ligada da OL, como se fosse as reações químicas como se fosse algo da ordem da linguagem apenas. Então, essa questão da linguagem da foto não é uma foto. Aquilo é um monte de dados do computador. Sim, ou seja, é uma combinação de linguagem, uma combinação de linguagem e da imagem. Né? Sim, de uma linguagem binomial, assim, né? Do binomial. Isso. Sim. Mas como a inscrição de uma foto, de uma palavra, dá essa sensação da mediação, né? Do algo que eu posso me agarrar de uma forma não impossível ou não tão fictícia, né? Sim. De uma imagem que eu entendo nesse sentido. De algum modo parece que a gente tem que fazer essa ciência ficção, que é colocar coisas num registro simbólico, para dizer que aquilo existe. Às vezes as crianças vêm com essas perguntas, né? O meu filho perguntou como é que se forma a água, né? Oxigênio, ele olhou e disse, tá, o que é isso? Aí como explicar, né? Não, são moléculas e tal, sei lá, eles se juntam, daí eles estavam, vem da onde? Nós somos lá na montanha. Mas eu acho assim, o exercício da química, a química inorgânica para mim, essa química dessa coisa da molécula e do desenho de um hexágono, aquilo é muito surreal para mim nesse sentido, né? Do entendimento. Eu não sei, também tem essa coisa do valor que a gente dá
a escopia, né? A questão da visão, quando não tem também uma forma, algo que por exemplo, você pensar no H2O, naquela fórmula química, né, de ligações covalentes e tal, e pensar na água, objeto água, é surreal. Porque aquela fórmula representa aquilo como teu filho, né? Tipo, tá, H2O, mas e a água que corre, que me molha, que me hidrata, aquele quanto forma, né? Falta de uma corporificação visual da estrutura molecular da água, dos átomos. Ou seja, essa questão da forma da química é a mesma do buraco negro aí, né? Sim, é uma tentativa de, né? Até mesmo essa coisa que você diz do escópico, né? Que é necessário ver, mostrar numa forma, numa figura. Acho que isso teria a ver com o estado do espelho. A nossa necessidade de que se apresente uma imagem, né? É aquele esquema que os alunos adoram, um esquema, um desenho, né? um slide. Dá para fazer um esquema aí, né? Então você faz um quadro, uma coisa que, muito bom, é o próprio esquema mesmo. Né? Ou seja, é uma porta do visual aí nesse sentido, né? E é o que a gente está na frente do espelho, né? A gente está com uma imagem de nós, né? Que aí tem a ver também, assim, quem me conhece já sabe, tem a ver com a minha grande viagem de como o ser humano, se tornar bípede, deu um valor surreal à visão em prol de um recalque do olfato, um recalque orgânico, e aí, né, a coisa do não serve de se inscrever, essa coisa de como um visual da preeminência e de tudo vem à tona, e essa necessidade essa coisa do simbólico com a visão, entende? Essa união do simbólico com a visão, linguagem, visão e essa coisa do super valor, e que, sei lá, né, e que talvez a questão da pulsão invocante, ela venha como um desarrollo, uma evolução, talvez, para além do escopismo, assim, não é? Temos é só Sim, pode ser, claro, porque uma viagem. A voz é mais, ela desfoca, né? A voz não tem foco. Ela penetra, né? Mesmo que eu me feche a vê-la, ela está entrando. Ela atravessa a parede. E como que toda a teoria psicanalítica, né, contemporânea, no sentido lacaniano, tem a ver com o estágio do espelho, narcisismo, com a questão do olho, né? E como a linguagem vem atravessar. Eu acho que, sei lá, se tivesse um outro Lacan mais à frente, claro. Nesse Sim, é claro que vale a pena a gente fazer uma diferença aí, que o Lacan vai colocar mais tarde também, né? Entre a visão e o olhar, né? Sim. A visão e o olhar e o olho e o olhar, né? Quer dizer, a visão seria esse campo imaginário de ver, da imagem, né? E o olhar é um campo pulsional, né? Que quebra com a imagem. Né? O olhar está nessa vez de uma pulsão escópica. Né? Então, o que talvez o trabalho no estado do espelho é uma visão, não é propriamente um olhar. Claro. Né? Mas eu acho que a necessidade que temos de ver o esquema, de ver a fórmula, é imaginário. Porque justamente aquilo acomoda, nas aulas, por exemplo, acomoda uma teoria complicada, complexa, né? Ou um esquema da química ali, né? Como é que seria eu entender isso tudo sem a fórmula, sem o losango, aquele, quer dizer, aquilo dá uma visibilidade para a coisa, um entendimento, né? Mas, então, nesse campo da visão do imaginário. Não, Luiz, dentro da primeira colocação que ela fez, essa questão do mais social, uma realidade mais externa, não sei se usa devidamente o termo, e um mais internalizado, já que me faz a realidade mais específica. Sim, continuamente eu informo a realidade externa quando leio como está projetado e é uma relação permanente. As bandas sempre acontecendo. Mas o que intermedia essa relação? Você, daqui a pouco você tem uma sociedade, uma discrepância dentro da mesma sociedade entre dois tipos de indivíduos com
posições tão diferentes da sua realidade psíquica diante do que está externo. Quer dizer, você entende com uma extrema-direita ou uma esquerda boba, ou sei lá que conceitos se queira dar. O que intermedia isto, que constitui indivíduos tão diversos, não só na sua subjetividade, mas na sua relação com o mundo, ou seja, na sua realidade externa, é o que eu consigo dizer. Não sei se consigo formular a pergunta. Eu não sei se eu consigo também entender, mas vamos lá, do que eu penso aí a partir do que você falou. Eu acho que esse simbólico, como a gente está dizendo ali, ele faz esse intermédio, ele faz essa ligação de algum modo. Porém, parece que ele tem limites. Tem momentos que parece que uma coisa não está em diálogo com a outra, né? Sim. Que não tem o intermeio aí, né? Não tem esse intermédio aí, né? Não tem a intersecção também, né? Tem momentos que a coisa parece que está dissociada, e aí se está dissociada, na verdade não tem o social. Não tem área de intersecção nos dois conjuntos, parece. Sim. Sim. Talvez a gente viva um momento mais ou menos assim, né? De uma ruptura, de algum modo, nesse social, justamente por uma falta de um espaço comum. Né? Esse espaço comum que seria alguma coisa de um acordo, né? Ou seja, parece que se radicaliza as pontas, né? E aí, efetivamente, isso não é um social, porque o social seria a ideia de uma agregação, né? Ao menos em partes que fazem intersecção, né? Mais ou menos por aí. É o que faz o diálogo um monólogo de dois. Oi? É o que faz o diálogo um monólogo de dois. Certo. Sim. Não havia essa... Aham. Sim, cada um fala pela sua perspectiva, mas de algum modo há alguma troca, né? Que é diferente esse monólogo de dois do monólogo de um. Se pretende comum, né? Se pretende, se objetiva um encontro, né? Marcado absolutamente por desencontro. Por desencontro. Sim. Sim, mas eu volto a dizer a mesma coisa, que é diferente de não haver nenhum encontro, né? Que seria o monólogo de um. Mas esse não há um só. Esse um só na frente do espelho também. É impossível. Esse discurso criados para sim. si para si mesmo. Sim, ainda mais se você pensar que eu não sou um, né? Em mim há muitos. Então, esse monólogo de um, sim, no campo das relações, né? É como o Lacan dizia da masturbação, que era o gosto do idiota, né? Ele, né, tomando o idiota pelo radical ídios, que é sozinho, isolado. Então, sim, uma masturbação é diferente de uma relação sexual que dois corpos se encontram, né? Então, a masturbação é diferente dessa questão. Mas, ao mesmo tempo, é estar isolado, mas não totalmente sozinho, porque se você vai ver no texto Fantasias Histéricas em relação com a bissexualidade, o Freud vai dizer, não, a masturbação sempre tem dois, né? Então, na masturbação tem um ativo e um passivo no mesmo. Então, né, também ele é isolado, ele não está numa relação com o outro, não são dois corpos que se encontram, né? Ou que se desencontram, que seja. E ao mesmo tempo, no ato sexual também há um certo isolamento, né? Pegando aquele. Não há rapport sexual, né? Sim. Também existe essa mesma. Sim, não há um encontro sexual. Uma volta, né? Claro. Bom, mais perguntas, questões? Não? Gente, muito obrigado então por terem vindo.
a gente vai pegar então o texto naquela lei do princípio da realidade. Ok? Eu gravei, tá? Quando eu pedi autorização, eu gravei. Ah, tá. Aí